poder testemunhar de grandes coisas que o Senhor fez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se vocês quiserem abrir suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 9 ao 11, por favor. Quem não estiver achando, dá um socorro aí que resolve. Vamos lá. O versículo 9 diz assim: ou vocês não sabem que os justos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo do nosso Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Pode se assentar. Essa palavra eu trago como testemunho daquilo que o Senhor Jesus fez sobre a minha vida. Mas o apóstolo Paulo, aqui nessa passagem, ele tinha 3 dificuldades na igreja de Corinto, que ele tinha que lidar e confrontar: a imoralidade sexual da igreja, a divisão da igreja naquela época e a falta da centralidade de Cristo na pregação, porque Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E muitos nessa época acabavam usando o Evangelho para outros propósitos. E com isso, nessa passagem que trouxe aqui algumas qualificações de pecados, como adúlteros, homens que traem suas esposas, ou possivelmente até suas esposas que traem seus maridos, consequentemente, idólatras, pessoas que adoravam outros deuses, imagens. Mas na passagem também aqui trata sobre efeminados. Esse termo efeminado, a igreja às vezes não tem tanta sabedoria de qual é a sua real interpretação. Pois no grego, o termo afeminado, ele significa acernokoitai e malakoi, tratando como uma posição sexual de homossexuais que se relacionavam como ativo e passivo. Então, quando o texto trata sobre efeminados, não é porque ele exatamente tinha um trejeito, que era o pecado, mas sim o ato sexual, que é um ato reprovável diante de Deus. Tanto quanto que no Antigo Testamento, em Levítico 18 e 22, fala que o homem que se deitar com outro homem, a abominação é, tratando que o ato sexual é o pecado. Porque o ato sexual, tanto no Antigo Testamento, em Gênesis 1, 28, fala que Deus abençoou o ato sexual, mas ele tem que ser vivido no casamento monogâmico, homem e mulher, que é seguinte e proveniente de multiplicação, que é uma ordenança de Deus, se relacionar e se multiplicar, que é seguinte de uma responsabilidade, que é viver o matrimônio, o casamento. E Jesus ele reafirma isso em Mateus 19, quando fala que o filho deixará pai e mãe e unirá uma só carne e sua esposa, serão um. Então Jesus ele reafirma aonde que tem que ser vivido o ato sexual. E qualquer ato sexual fora desse contexto é pecado e é condenável diante de Deus. Porque nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 18, trata que a fornicação é uma transgressão ao nosso próprio corpo, porque Cristo na cruz pagou o alto preço. Portanto, não podemos fazer tudo o que queremos, porque o ato sexual é como um pacto de sangue, e isso é muito sério diante de Deus. Então, essa passagem ela traz uma coisa linda, maravilhosa, que a graça de Deus sobreveio sobre a igreja de Corinto, sobre a cidade de Corinto, e pessoas foram alcançadas, foram transformadas e foram justificadas diante de Deus. Aleluia. Que é o sangue de Jesus que transforma vidas. Por isso que 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17, diz que quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Todo aquele que está em Cristo Jesus vive uma novidade de vida. E nessa passagem deixa muito claro que pessoas que foram efeminados foram mudados pela graça de Deus. Alguns deixaram de ser homossexuais, casaram, viveram suas vidas. E alguns outros viveram a renúncia, o celibato, porque casamento é um propósito e o ato sexual deve ser vivido nele. E outros seguiram vivendo a sua
Porque vocês estão olhando para uma pessoa que nunca frequentou a igreja. Desde os meus 10 anos de idade, eu sofri vários abusos que você possa imaginar. Meus pais não foram tão presentes na forma de educação, porque quando a criança está nos seus 7 ou seus 14 anos, é quando ela está formando a sua cosmovisão de vida. E é aí que entra o pecado. Abuso, rejeição, pornografia, que gera crise de ansiedade, depressão, irritabilidade. Por isso que você vê muito adolescente antissocial dentro de casa. Por quê? Como que uma criança de 10 anos poderia viver um relacionamento sexual? E você está se antecipando de uma coisa que você não pode viver. Vai gerar ansiedade e depressão por você almejar uma coisa que você não pode viver. E foi nessa consequência tudo que aconteceu comigo. Por essas questões do meu passado, eu entrei na vida homoafetiva aos meus 17 a quase 18 anos. Tive uma discussão com a minha família, fui viver o mundo, comecei para as boates, comecei a me vestir de mulher, porque o diabo ele feriu a minha masculinidade nesse tempo e me gerou complexo de inferioridade. Quando uma criança, um menino ou até uma menina não se sente capaz de ser quem ela é biologicamente, ela começa a gerar uma crise de não se entender daquela forma e achar que vai da outra forma. Se eu não consigo ser tão homem quanto aquele varão, eu não tenho meu pai presente, como que eu vou entender isso aos 10 anos quando eu sofro um abuso e estou consumindo pornografia? E muitos estudos deixam claro que, por exemplo, uma mulher ser abusada por outro homem, ela pode sentir atração pelo seu próprio abusador. Agora imagine uma criança, se ela não pode se sentir atraída pelo seu abusador. E ainda mais, se sentir que é homossexual porque houve um abuso muito cedo. Então a maioria dos casos de pessoas que entraram na homossexualidade foi rejeição, pai ou mãe não estão presente, pornografia que tem levado muitos à bissexualidade e homossexualidade, e infelizmente o ambiente cultural que a gente vive hoje. Novela, filmes, séries que tem essa temática, e muitas crianças que estão construindo o seu entendimento acaba se induzindo por sai do armário e seja feliz. Só que esse sai do armário e seja feliz, ninguém vai te dizer, porque lá você vai lidar com drogas, prostituição, uma vida extremamente terrível, tendo que se moldar uma vaidade, até que se relacionar com um ou com o outro, e uma vida que vai te gerar um vazio que pode te autodestruir. Quantos amigos eu perdi para a prostituição, para as drogas, para a depressão? Porque os amigos do mundo vão te motivar a viver tudo isso. Só que na hora que você precisar de ajuda, estiver no fundo do poço, nenhum deles vão te ajudar e você vai recorrer aos seus pais. E com isso, eu vivi o mundo da prostituição, o mundo das drogas, baladas, bebidas, sexo. Só que com isso gerou um vazio tão terrível dentro de mim que eu era preso nisso. Mas em 2010, quando uma mulher olhou na rua para mim com muita coragem e disse: filho, enquanto você não viver o seu chamado, nada vai dar certo na sua vida. E essa palavra entrou no meu coração. Em 2011 eu tive um sonho, que eu estava em cima de um muro e que eu via Jesus olhando para mim com veste branca, cabelos longos e barba. E acordei tendo visão com Jesus, como se ele me chamasse, como se ele dissesse: segue. E eu não entendi porque eu sonhei com Jesus. Como eu disse, não frequentava a igreja. E com isso segui a minha vida. Trabalhei em grandes salões de beleza, como Estúdio W, Celso Cambura. Trabalhei atendendo a mãe da Sandy, Stephanie Brito. Fiz trabalho em revista na Cara, Zigzag. Tinha um salário muito bom. E mesmo vivendo glamour, vivendo o ápice do que eu poderia viver, saindo de Natal, Rio Grande do Norte, do São João, morando em Campinas, ainda eu senti um buraco, um vazio dentro de mim que eu não sabia o que fazer, o que preencher. E foi nesse tempo que tudo deu errado para mim. Levei um puxão de tapete, perdi tudo que eu tinha. E foi aí, nesse processo, que eu topei na igreja. E foi quando eu comecei a buscar oração pelo YouTube. E um dia em casa, sozinho, cansado da minha vida, porque tudo na minha vida deu errado, longe da minha família, sem nenhum amigo, o diabo começou a colocar dentro de mim sentimentos de suicídio, falando na minha mente: será que se eu subir em cima de um prédio alguém vai se importar comigo?
Rejeição. E foi nesse momento que eu falei para Deus: Senhor, eu cansei da minha vida, entrego ela para você, porque eu já não sei mais o que fazer numa oração, deitado no chão, escutando um fone de ouvido. E foi nesse momento que algo sobrenatural de Deus aconteceu comigo. Eu senti meu corpo esquentar por inteiro, formigar por inteiro. E foi uma oração tão forte, tão profunda, como eu nunca senti na minha vida. E eu simplesmente adormeci. Mas quando eu acordei no dia seguinte, eu senti uma paz que excedia todo entendimento. A depressão que eu tinha sumiu. Pela primeira vez eu me senti completo. Aquele vazio que predominava dentro de mim sumiu. E foi quando eu comecei a escutar a voz de Deus. Comecei a perder o interesse pelas baladas, pela prostituição, pelas drogas, pelos relacionamentos homossexuais. Porque houve um momento que eu escutei a voz de Deus dizendo: o que você está fazendo aí? E foi aí que eu me constrangi e senti um amor transbordante, uma alegria. Eu senti a presença de Jesus como se Ele me chamasse. E foi irresistível para mim. E foi nesse processo que eu tomei a decisão que eu iria batizar nas águas. E o dia do meu batismo foi dentro do Orgulho Gay de Campinas, que é o segundo maior da parada do Brasil. Era eu indo para a igreja e todo mundo subindo para a parada. E a palavra de Deus vai dizer que devemos andar na contramão do mundo. E simplesmente hoje vivo uma história de chamado, cursando teologia, viajando pelo Brasil e testemunhando que o Senhor, Ele é o mesmo de antes, é o mesmo de hoje, é o mesmo de sempre. Ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Paulo. Nada é impossível para aquele que crê. Talvez nessa noite você tenha passado pelas lutas da vida e tenha se sentido cansado, talvez até injustiçado, até acreditando que Deus esqueceu de você. Mas nessa noite o Senhor diz: o que Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Mudar o seu cenário, mudar a sua história, mudar e te dar um novo começo. Pois o Salmo 126 diz que o Senhor é aquele que pega que estava fundado no pecado, que coloca um novo cântico nos seus lábios, uma nova alegria, um novo começo, uma nova história. Ei, meu irmão, eu tenho que dizer nessa noite que o Senhor Jesus está querendo dizer que Ele vai mudar cenário, vai mudar história, não só de vocês, mas das suas famílias, porque eu creio que no nome de Jesus haverá testemunho para manifestar a glória do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Termino por aqui, vocês